Galerinha, agora nós vamos trabalhar história, né? A tia vai mostrar para você aqui no cronograma, certo? Olha aqui. Então, nós temos história, nós vamos falar sobre a ocupação do território goiano, a diversidade étnica e econômica, tá certo? Então, vocês já devem ter feito o cabeçalho no caderno, né? Colado o texto, esse texto aqui, né? A ocupação do território goiano e a formação populacional do estado, parte 1, porque nós vamos introduzi-lo, vocês podem perceber que o texto é enorme, né? A tia tentou ainda fazer o máximo resumido possível, mas a história é a história, né, galera? Então não tem como a gente ficar resumindo demais, sendo que senão a gente perde fatos importantes da história. Mas nós estamos aí, depois você tá com o texto colado, tá com o caderno aberto, vai acompanhar a tia aí nas explicações, certo? Depois tem uma atividadezinha impressa que você vai resolver, vai deixar lá na escola, porque ela conta como presença, tá? Não precisa colar, só faz e depois deixa lá na escola, tá certo? Então, a ocupação do território goiano e a formação populacional do estado. Na semana passada, nós tivemos, né, uma explicação aí da tia que explicou pra gente como é que foi o processo de ocupação do território brasileiro, porque para a gente entender como que acontece a ocupação de Goiás, a gente tem que entender como que o nosso país foi ocupado, quais os povos ocuparam o nosso país, de que maneira se deu essa ocupação, para então chegar nesse momento aqui em que nós vamos falar do nosso território goiano. Então a gente pôde perceber com todos os mapas e com todas as explicações que a tia passou para você que foi um processo gradual de ocupação do interior do nosso país, que antes era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, onde, né, ali a leste pertencia, né? A leste do tratado pertencia a Portugal e a oeste, que era mais para o interior do país, pertencia à Espanha. E depois esse tratado foi desfeito e foi feita uma nova divisão, respeitando, né? Teve o Tratado de Madrid, que aconteceu uma nova divisão respeitando os acidentes geográficos e tudo mais. Então, a história do nosso estado perpassa pela história do país, não é? Com, é, com a atitude dos bandeirantes de entrarem, né? Entrarem e por desrespeitando, de uma certa maneira, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, eles vão para dentro do nosso território brasileiro, vão aprisionar outros índios, né? Destruir aqueles quilombos, e depois o caráter das bandeiras deixa de ser essa questão de aprisionamento e passa a ser então de quê, galera? De busca de materiais, pedras preciosas, né? Então é nesse contexto aí que a gente vê os bandeirantes, que são esses sertanistas, essas pessoas aqui, olha, da região ali do litoral ali de São Paulo, né, de todo o litoral lá nordestino, eles entram território adentro aqui do Brasil e acabam formando, né, formando pequenas povoações, não é? Contribuindo para a formação populacional e dos estados, da maneira como eles são divididos agora, tá certo? Então é nesse contexto que hoje a gente vai falar sobre a ocupação do território goiano, que está introduzido nesse período da história, né? Em que a gente tem aí os bandeirantes, olha, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, onde era Goiás, olha, tá vendo? Era habitado pelos índios, tá? Então isso aqui já é conteúdo do seu texto, nós já estamos pegando o link aí e já entrando no texto, ó. Quais eram as tribos? Tupi-Guarani, Tapuias e Avacanoeiros. Então, a ocupação do território goiano teve início com as expedições desses aventureiros que vinham de São Paulo. Lembra que a tia mostrou? Né? Tinha o Tratado de Tordesilhas e tinham as capitanias. A capitania de São Paulo foi a capitania, lembra que a tia falou? Os bandeirantes que saíram daqui, olha, certo? Das capitanias de São Paulo, e eles entravam pelo território adentro, passavam pela região de Goiás, porém, sem a intenção de ficar, mas para explorar território, certo?
Então, qual era o objetivo? Capturar índios que serviam como mão de obra escrava da agricultura, na agricultura e nas minas de ouro, tanto aqui no território de Goiáses, que era chamado aqui o nosso território Goiáses, quanto para a capitania de São Paulo, certo, meus amores? Então, eles traziam índios para cá. Então, Goiás era rota, tá? Para essas bandeiras, tá? Para essas excursões, essas expedições de aventureiros. Esses aventureiros eram sertanistas que se chamavam bandeirantes, tá? E o nome dessas expedições eram as bandeiras, tá bom? E elas tinham líderes, não é? Então, o que que acontece? Lá em 1682, a bandeira do sertanista Bartolomeu Bueno da Silva, veja o nome dele, Bartolomeu Bueno da Silva, sai de São Paulo, atravessa o território e vem até aqui, né? O Araguaia, para quê? Para descobrir o ouro, gente, né? Então, a tia não falou? Tinha um tempo que eles vinham querendo aprisionar índios, mas com o passar do tempo, aí mudou a característica das expedições. Eles vinham fazer o que agora? Buscar ouro, né? Então, Bartolomeu Bueno da Silva, nessa época, ele vinha para cá com esse objetivo. Já nessa época, o filho dele, que tinha 10 anos, também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva. Ele já acompanhava o pai, né? Então, Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, o que que ele faz? Ele vem para cá, para esse território aqui, à procura de quê? À procura no Rio Araguaia para procurar o quê, gente? Procurar ouro, certo? Então, olha, quando ele volta do Araguaia, ele tá ali, ó, procurando o Rio Vermelho, né? Procurando o Rio Vermelho porque existe uma informação de que nesse Rio Vermelho existia ouro, existia uma jazida de ouro ali, certo? Então, aí o que que acontece? Nesse caminho, não é, que ele faz a procura desse Rio Vermelho, do rio onde haveria ouro, que se chama Rio Vermelho, ele encontra uma aldeia do povo Goiá. E aí o que que acontece? Quando ele se encontra com esse povo, com esses índios, e ele quer saber aonde é que está o ouro, e os índios relutam, né? Os índios não querem falar onde que está o metal precioso, né? O que que ele faz? Ele pega uma tigela com aguardente. Aguardente, vocês sabem o que é? Aguardente é pinga, né? É água. Aí ele pega uma tigela, joga essa aguardente e põe fogo. Então os índios, eles ficam assustados com aquilo. Então eles pensam que aquela aguardente, na verdade, é água. E aí eles pensam, meu Deus, ele pôs fogo na água. Então na cabeça deles ele era um feiticeiro, ele era como se fosse um diabo, né? Ele era uma coisa de outro mundo, né? Então, para que ele fez isso? Ele fez isso para conseguir tirar deles a informação de onde haveria esse local, onde estava esse local no Rio Vermelho, para ele poder tirar o ouro, para ele poder buscar o ouro. Então, os índios acabaram informando o local e chamaram o Bartolomeu Bueno da Silva, não é o filho não, chamaram o pai, tá? De quê? De Anhanguera, tá? Em tupi, Anhanguera. O que significa Anhanguera? Diabo velho, tá? Mas também era a informação que a gente tem quando a gente pesquisa as informações sobre Anhanguera, é de que ele era muito cruel, galera, certo? Por isso também ele é chamado de Diabo velho. Veja ele aqui, olha, vou falar um pouquinho para você ver o rosto. Ele e os outros expedicionários, então além dele, olha, ele tá lá atacando fogo, tá vendo? Ele tacou fogo numa garrafa, na tigela de pinga, e os índios assustados, coitados, olha, achando que ele era, né, uma coisa extraordinária. Então, essa é uma pintura que a gente tem do Anhanguera, tá? Inclusive, existe uma escultura do Anhanguera em homenagem a ele. Foi feita uma escultura e colocada em Goiânia, se não me engano, em uma avenida muito importante lá em Goiânia, que se chama Avenida Anhanguera. Então, a avenida recebe o nome de Anhanguera em homenagem a este homem, não é? Que foi o expedicionário que veio para cá, né? Trazendo tudo, trazendo para cá
tá trazendo para cá esse início de civilização que a gente não tinha aqui. Então ele veio para cá para tentar descobrir ouro, né? No caso, Anhanguera. Então é feita essa homenagem para ele, tá certo? Ó, em 1701, com 29 anos, agora nós vamos passar para um outro personagem, que é o filho, galera, tá? O que acontece com Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então ele descobre o ouro, ele pega e recolhe todo o ouro que ele encontra no Araguaia, né? Ele tá ali à procura do Rio Vermelho, mas ele não encontra, certo? Os índios, aqui, olha, que ele engana, mostram para ele uma jazida, né, de ouro. E então, o que acontece com o Bartolomeu Bueno da Silva, o pai? Ele volta para São Paulo, certo? Ele volta para São Paulo, onde ele passa o resto dos dias dele aqui em São Paulo. Mas e o filho? O filho de 10 anos? O filho de 10 anos que acompanhava ele, lá em 1701, já tinha 30 anos, 29 anos, 30 anos. O que ele faz? Ele volta, né? Começa, olha, a fazer o caminho do pai, né? Vem para Minas Gerais, aqui, o estado de Minas Gerais está por aqui assim, né? Olha. Então ele vem, olha, ele vai para Minas Gerais, ó, atraído pelo descobrimento do ouro, também vem fazendo o mesmo trajeto do pai, por causa do ouro, né? Só porque aí estão ali acontecendo conflitos regionais, porque os índios, né, as lutas com os índios, toda essa questão, ele volta para São Paulo, né? E aí, lá em São Paulo, então ele vem, ele tenta fazer essa investida à procura de ouro, passa um tempo, mas volta. Quando ele volta para São Paulo, ele faz um pedido, né, ó. Ele faz um pedido ao rei Dom João. Ele pede uma licença para voltar para Goiás, né, onde seu pai tinha encontrado o ouro. E aí ele arruma lá, né, ele se organiza uma bandeira, né, e volta para Goiás. E aí ele explora aquela região ali dos sertões, certo? E fica ali buscando ouro. Em 1725 ele consegue encontrar ouro no Rio Vermelho. Lembra que o pai dele não consegue? Mas lá ele vai para São Paulo e volta em 1725. E o filho do Bartolomeu Bueno da Silva consegue encontrar ouro aqui no Rio Vermelho, tá? Que é a região de Goiás. Então ele vem, encontra o ouro, certo? No Rio Vermelho, e aí acontece uma sucessão de coisas. Ele se torna capitão Mor, que naquela época capitão Mor era uma espécie assim de governador, certo? Então ele passa a ter uma importância muito grande para a região. Ele funda o Arraial de Santana, que é elevado à categoria de vila, como Vila Boa de Goiás, atualmente cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho. Então, a cidade de Goiás é ali, gente, o marco, tá? É o marco, é ali que começa. Ele vai para lá e funda ali o Arraial de Santana, que no futuro vem ser quem, gente? A cidade de Goiás Velho. Então, Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, é esse personagem, é esse bandeirante que vem para o Goiás com o intuito de ficar e estabelecer aqui residência, porque os outros eles vinham sempre como passagem. Ele não, ele veio, se instalou e fundou lá enquanto Capitão Mor, né? Fundou a cidade de Goiás. Então, a partir daí, gente, Goiás começa a criar, né? A ter essa imagem de formação populacional, porque começa a vir gente para cá e começa a se instalar em busca de ouro, então vão formando-se ali, ó, forma esse arraial, e então Goiás começa a ter um território e uma formação populacional a partir daí, tá? Então é assim que começa o nosso estado. Goiás começa a se firmar como estado e começa a ter um desenvolvimento populacional nessa época em que Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, não o pai, ele vem para Goiás para se estabelecer aqui em busca de ouro, tá certo? Então nunca se esqueçam disso.
tá? Então, o que acontece? Ele organiza ali, né? Começa a haver uma administração estatal, né? A autoridade do sertanista ia sendo limitada pelos delegados régios. Então, foi passando o tempo, gente, né? Os delegados régios, que eram postos, eram pessoas que eram responsáveis pela segurança, e também eles passaram a ter mais poder, tá? Do rei. O rei foi pondo mais poder na mão dessas pessoas e tirando poder da mão do Anhanguera, porque ele também era conhecido como Anhanguera filho, tá? Ele também era conhecido como Anhanguera por causa do pai. Então, e o que acontece? Ele falece em 1740, ele estava pobre, tá? Reduzido a um exercício de mando quase decorativo, então ele ficou ali naquele cargo ali de e a pessoa que construiu a cidade, construiu o arraial, e ele estava ali só para decorar, né? Por quê? Porque o rei passou todos os poderes para a mão dos delegados régios, né? Então ele falece nessa situação, né? Pobre, veio para cá, iniciou todo esse processo de exploração do estado, construção ali da primeira cidade, que é Goiás Velho, infelizmente morre nessa situação. Ainda lá na cidade de Goiás ainda existe essa cruz que ele colocou lá para ter como memória o início da colonização do território goiano ali, em 1722. O ouro explorado na área era retirado dos rios, né, através da peneira, né? Aí, o que acontece, gente? Tudo na natureza, a gente vai tirando dela, uma hora se esgota, não é verdade? Uma hora acaba. E o ouro, gente, acabou. 1770, em 1740 ele morreu, o tempo passou. 1770, 30 anos depois da morte dele, o ouro começou a acabar, né, galera? Acabou. E aí? E Goiás? E aí, como é que ficou Goiás nessa história? Porque Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva, o pai veio, o filho veio junto. E aí eles voltaram para São Paulo, aí o filho com 30 anos volta para Goiás, funda aqui a cidade de Goiás Velho, né, Arraial de Santana no passado. E a cidade, né, o estado, a região, ela vive em função do ouro. E agora, gente, o ouro que é explorado acaba. Como é que fica a nossa região? Passou a viver basicamente da pequena agricultura de subsistência e algumas atividades relativas à pecuária. Veja da onde surge, gente. É nesse momento em que vai surgindo aí, olha, é o embrião, não é? A semente do que é a nossa atividade econômica, né? A atividade que sustenta a economia do nosso estado hoje. Ela tem a raiz, tem o início aqui, nesse momento em que acontece essa crise, porque não tem mais ouro. O que acontece? Então as pessoas vão começar a trabalhar, a viver dessa agricultura de subsistência que é para viver. Então eles vão plantar para viver, vão plantar para comer. Então, e aí assim, algumas atividades relativas à pecuária, mas também como subsistência. Eles têm um gado, né? A pecuária são as atividades voltadas para a criação de gado, mas eles criavam gado para vender, para poder sobreviver. Então, 1780, Capitania de Goiás, processo de ruralização e regressão a uma economia de subsistência, gente. Então, por causa do esgotamento, acabou as jazidas de ouro, que causou graves problemas financeiros pela ausência de um produto básico. Então, a gente não tinha, por exemplo, antes era o ouro. Então, o que fazia a economia girar naquela época? O ouro. Tinha ouro e as pessoas vinham para cá por causa do ouro. E aí? O ouro acabou. Não tinha ouro mais. As pessoas iam vir para cá para fazer alguma coisa? Não, porque não tinha nada aqui. Então, gente, o comércio passa, a economia fica mesmo numa situação complicada, né? A economia é de subsistência para sobreviver, né? É uma agricultura, a economia mesmo era baseada na agricultura e na pecuária de subsistência, só isso. Então a gente passa por um processo de ruralização. O que é isso, gente? Regressão, ruralização é assim, o que vai sustentar o nosso estado são as propriedades rurais.
o que é feito nas propriedades rurais que vai gerar a economia do nosso estado. Então, lá na roça, o que o dono daquela fazenda, né, ou daquela pequena ou grande fazenda, se ele produz para vender, então as pessoas ele ia produzir para vender para poder sobreviver. Então, todas as pessoas começaram a viver do quê? Do campo, tá? As pessoas passaram a viver do campo. Então, as atividades econômicas ficaram só por conta para sobreviver mesmo. Então, não tinha uma grande cidade, tá? As pessoas viviam do campo, do que elas plantavam e do que elas colhiam no campo. É isso que significa ruralização. Ruralização significa viver do campo, viver das coisas que o campo dá, tá? Se planta, come. Se não planta, não come, tá? E aí a economia regride e tal, e a gente tem todo esse processo. O rei, né, os portugueses que governavam o nosso país naquela época, eles ainda tentaram, né, reverter a situação, tentando promover a agricultura. Mas o que aconteceu, gente? Não deu muito certo, porque quem tentava, né, os agricultores temiam pagamento de impostos, não tinha um mercado consumidor, então eles iam produzir para quem comprar? Não tinha para quem vender, entendeu? Então eles tinham que pagar imposto, não tinha quem comprasse a mercadoria. Goiás estava longe de tudo, galera, né? Vocês viram no mapa a distância que Goiás estava dos grandes centros urbanos, das grandes cidades. Então, olha, não tinha dificuldade de exportação, não tinha estrada direito, olha aqui, falta de interesse dos mineradores. Então, gente, os mineradores, eles sabiam extrair o ouro da terra, mas eles não sabiam plantar, né? Então, eles não tinham interesse pelo trabalho agrícola. Então, a agricultura foi, no começo, muito difícil de ser aceita na região, certo? Por todos esses fatores, né? A agricultura foi difícil da agricultura ser aceita como atividade por causa disso. Por quê? Os mineiros, eles não tinham interesse porque não dava dinheiro. Goiás ficava longe, não tinha sistema viário. O que era? O sistema viário não tinha estrada, certo? Para fazer o escoamento dessa produção, para mandar essa produção para algum lugar. Não tinha quem comprasse, não tinha mercado consumidor, certo? E tinha que pagar imposto, e eles não queriam pagar imposto. Aí, e o tempo passa, gente, com essa situação, as pessoas vivendo lá, ó, ruralizadas, trabalhando na roça para comer, certo? E a economia vivendo dessa situação. Então, quando o Brasil, lá em 1822, quando o Brasil conquista a independência, Goiás é elevada à categoria de província, que é quase um status, assim, gente, de estado, tá? Porém, essa mudança pouco alterou a realidade socioeconômica, que ainda enfrentava um quadro de pobreza e isolamento. Poucas mudanças ocorreram e elas foram só administrativas, então continuou a mesma coisa, tá? Não, a independência do Brasil não influenciou em nada aqui para Goiás, tá? A expansão da pecuária em Goiás alcançou relativo êxito nas 3 primeiras décadas, de 1800 a 1830. Significativo aumento populacional, principalmente no sul. Então, a pecuária deu uma pequena, né? A pecuária cresceu um pouco, deu uma pequena evoluída nesses anos e fez a população aumentar um pouquinho. Então, vocês percebem de onde vem a nossa característica de ser pecuaristas? Vem dessa época em que o Brasil, em que Goiás acabam as jazidas de ouro aqui em Goiás, e aí então os goianos têm que trabalhar ali com a agricultura e com a pecuária para poder alimentar a economia, certo? Então aí, gente, vinha gente de todas as regiões para cá, né? A maioria dos migrantes que vinham para cá, que chegavam, vinham de regiões como Grão-Pará, Maranhão, Bahia. Lembra Grão-Pará? Vamos voltar no mapa, ver se no mapa tem. Olha, região norte, que hoje a gente conhece como Amazonas, né? Então eles vinham dessa região, Grão-Pará, Maranhão, Bahia, Minas, tá?
E assim vai surgindo localidades, certo, gente? Olha, também vinha gente de Rio Verde, Jataí, Mineiros, Caiapônia, Quirinópolis, entre outras. O norte da província também mudou consideravelmente com o aumento, além do surgimento de novas cidades. Então é nesse momento em que há um significativo aumento populacional, por quê? Há uma expansão da pecuária, então a pecuária começa a dar uma respirada aqui, galera, certo? Então a pecuária começa a crescer, né? Como atividade econômica do nosso estado, que influencia o que, gente? A vinda de outras pessoas. Resulta, né, com o crescimento da pecuária, qual é o resultado disso? Outras pessoas vêm para cá, né? Negociar, vêm vender e vêm se estabelecer aqui. E assim, por causa da pecuária que está crescendo, a população do estado também vai crescendo, principalmente no sul, vindo dessas regiões que nós estamos falando aqui, tá certo? Em 15 de novembro de 1889, quando o Brasil se torna uma república, né? Pouca coisa muda também, né? Porque Goiás ainda está, galera, isolado, não é? Tem pouco, falta meios de comunicação. Minutinho. Abrindo Instagram. Então a gente tem aqui, olha, que mesmo com a República, pouca coisa muda, falta meios de comunicação. Goiás ainda está muito isolado, né, gente, dos principais centros urbanos, igual São Paulo, tá longe ainda, né? A ausência de centros urbanos, de mercado interno, né? Não tinha quem comprasse, né? A pecuária, né? Os bois que eram cuidados, criados, não tinha não tinha ali um mercado interno para comprar, então Goiás não se desenvolvia internamente, a economia era só mesmo para essas pequenas trocas comerciais e para a subsistência, né? E aí com o passar do tempo, a pecuária devagar vai se tornando esse setor mais importante da nossa economia, certo? Então, gente, é nesse contexto aqui que nós vamos dizer para você o seguinte: nós vimos desde ali o momento em que nós temos o nosso pioneiro, que é o Anhanguera, ele vem para cá, né? Que é o Anhanguera pai, ele vem, traz o filho e descobre as jazidas de ouro, a importância dele, né? Enquanto esse primeiro expedicionário, esse primeiro bandeirante que vem e descobre aqui ouro. Então ele vai para São Paulo, né? É importante lembrar por que ele é chamado de Anhanguera. Era um apelido que os índios davam para ele, tá? Que significava diabo velho, porque ele enganou os índios jogando aguardente numa tigela e tacando fogo. Então eles começaram a chamar ele de diabo velho, que é um apelido que o filho dele também passa a ter, certo? Então ele vai embora para São Paulo, onde ele se estabelece e morre. E depois o filho dele, que é também chamado de Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, ele pede para o rei, né, licença para voltar para Goiás, e então ele volta para Goiás, descobre ouro lá no Rio Vermelho, se torna capitão mor, funda o Arraial de Santana, que hoje é a cidade de Goiás, e é nesse momento aqui, ó, é nesse momento que Goiás começa a ter ali, é nesse momento que Goiás passa, então, a criar ali suas raízes como estado e como povo goiano, porque aí sim as pessoas vêm para cá para se estabelecer aqui, para criar raízes aqui. Então é nesse contexto de quando o filho Bartolomeu Bueno da Silva vem, é que Goiás começa a ter um sentido de estado, tá? Então aí começa a se organizar, né? Já tem aqui uma certa população e, infelizmente, Bartolomeu Bueno da Silva vai perdendo os poderes, vão tirando os poderes da mão dele e ele acaba falecendo pobre, infelizmente, né? Então,
a gente tem que ter na nossa cabeça a memória de quem é o nosso colonizador e a importância que teve a Anhanguera, né? A Anhanguera para a formação do Estado, não é? Então, a partir daí, infelizmente, a extração do ouro entra em declínio, ou seja, começa a dar errado, o ouro acaba, os portugueses tentam, então, incentivar uma nova atividade econômica, que seria a agricultura ou a agricultura, mas os mineiros, né, eles tinham essa dificuldade porque eles não tinham como é que se diz? Não pertencia a eles aquele tipo de atividade, né? Eles não tinham interesse nesse tipo de coisa porque não dava dinheiro. Mas, de alguma maneira, né, o nosso Estado trabalhou com esse tipo de atividade econômica como subsistência e ela influenciou na nossa atividade econômica hoje, porque Goiás hoje também é um dos estados de maior produtor agrícola no nosso país. Né? Então é nessa época também que, além da agricultura, os portugueses influenciam também a pecuária, que hoje, gente, também é uma atividade econômica que alavanca, né? Naquela época, devagarzinho, sedimentando devagar, foi sendo aceito, não é? E hoje nós temos aí que é uma das principais atividades econômicas do nosso estado, galera, tá? Então, a tia vai terminar esse vídeo com a imagem aí do Anhanguera e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, chama a tia, tá bom?